Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, cá estamos mais uma vez e eu presumo que esta seja a última aula que estou aqui a gravar, mas obviamente que já estou a ultrapassar as aulas que estavam programadas, mas isso não importa. O que importa agora é que os senhores fiquem devidamente preparados para a realização do exame, está bem? E portanto eu peço a especial atenção a todos estes aspectos que eu tenho frisado aqui, tenho especificado, porque todas essas questões podem ter a certeza, já me conhecem, quando eu refiro que os assuntos são pertinentes, é porque são mesmo. E, portanto, isto significa que normalmente são questionados sobre isso, está bem? Portanto, ter bem em atenção estes aspectos. Ora bem, nós na última aula eu ia resolver um caso prático, mas acabei por fazer uma abordagem teórica, se bem com incidência prática de duas questões fundamentais, uma relacionada com o uso da força e a outra com a resolução pacífica de conflitos. E também com a responsabilidade internacional dos Estados. Aliás, a única questão que ficou pendente na responsabilidade internacional dos Estados, que os senhores depois poderão estudar ainda muitíssimo bem, tem a ver com as causas de exclusão da ilicitude. Sobre elas eu depois vou dedicar-me ainda uns 5, 10 minutos e fica esse assunto também arrumado. Se tudo correr bem, no início da próxima semana eu ainda lhes mando uma aula, talvez só com resolução também de casos práticos, sem grandes considerações teóricas, para que isto fique totalmente definido, certo? Ora bem, então vamos reiniciar o nosso trabalho com o caso prático que os senhores têm já aí, que já lhes foi enviado, aliás tenho ali outros para enviar, e vou enviar hoje também. Mas a verdade é que este caso era o que nós estávamos aqui a tentar resolver. E se bem se lembram, era um macro caso prático, como eu costumo dizer, onde nós encontramos aqui entrelaçadas ou interligadas 4 matérias. Primeiro, a questão do uso da força no direito internacional, a questão da resolução pacífica de conflitos, a questão da responsabilidade do Estado e também, obviamente, a questão do direito internacional penal. Portanto, mas o direito internacional penal nós já nos tínhamos debruçado muito sobre ele, não é? Mas agora vamos então analisar este caso ponto por ponto e passaremos de imediato ao outro sem me alongar em grandes considerações teóricas, porque isso já foi aqui explanado, mas mais, até pelas aulas do Dr. João Andrés Machado, mas essencialmente por questões de índole, poderia dizer, normativa, jurídico-normativa, está bem? A fundamentação, ter em atenção a fundamentação jurídico-normativa desta matéria e o modo como se definem as suas soluções, em termos de instrumentos de direito internacional público aplicáveis. Ora bem, então como se lembram, o caso pedia-se para ser resolvido uma hipótese prática, não quer dizer que isto seja assim, que vai aparecer assim na prova, não, pode aparecer uma hipótese prática e depois um caso e depois os senhores vão ser interrogados relativamente a cada uma a essa situação e terão que qualificar certas situações que lá estão, e portanto vai dar ao mesmo. De qualquer modo, como se dizia, resolva a seguinte situação prática, organizando na sua resposta um discurso coerente e documentado, sempre que possível, sempre que possível nos preceitos normativos de direito internacional. Ora bem, qual era a situação? Israel bombardeou os arredores da capital síria, Damasco, portanto o eterno problema do Médio Oriente, Israel e Síria. Israel bombardeou os arredores da capital síria, Damasco, alegando que forças militares sírias iranianas se preparavam para atacar o seu sistema de defesa antimíssil. Após declarações proferidas pelo general de brigada iraniano Aziz Nazirzadeh. Ora bem, Aziz Nazirzadeh, para quem o Irão está impaciente por combater Israel e destruí-lo. Ora bem, nota, isto realmente é outro caso prático, nós depois voltaremos àquele. Isto é outro caso prático, mas vamos resolver este, está bem? Portanto, vocês têm aí este caso que eu enviei-lhes. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu,
terá afirmado então: vamos atacar qualquer um que tente prejudicar-nos. Quem quer que nos ameaçar tem total responsabilidade. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, OSDH, noticiou que os ataques mataram mais de 200 militares sírios e iranianos, número a que tragicamente acresceu a morte de 180 crianças e professores que se encontravam em 2 escolas, intensamente bombardeadas por meras suspeitas, e aí se encontrarem guerrilheiros do movimento Hezbollah, bem como 60 doentes, civis e militares, que se mantinham internados num hospital de campanha, e nos bombardeamentos foi totalmente destruído o Museu Nacional de História da Síria. Portanto, é esta a situação que encontramos aqui. Temos uma situação em que Israel vai bombardear os arredores da capital síria, Damasco, alega que as forças militares sírias e iranianas se preparavam para atacar o seu sistema de defesa antimíssil, portanto, israelita, após declarações proferidas pelo general de brigada iraniano, para quem o Irão está impaciente por combater Israel. E destruiu. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, terá afirmado então: vamos atacar qualquer um que tente prejudicar-nos. Quem quer que nos ameaçar tem total responsabilidade. Portanto, quer dizer, perante aquela, podemos dizer, aquela ameaça, por assim dizer, perante aquele desabafo, o Irão está impaciente para combater Israel e destruí-lo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel diz: pois quem quer que nos ameaçar tem total responsabilidade, vamos atacar cada um que nos queira atacar, ou que nos queira prejudicar. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos noticiou que os ataques perpetrados por Israel na Síria mataram 200 militares, sírios e iranianos, mas acresceu este número a morte de 180 crianças, de professores, nas escolas, por meras suspeitas daí se encontrarem guerrilheiros do Hezbollah, bem como 60 doentes civis militares que se mantinham internados no hospital de campanha. Nos bombardeamentos foi totalmente destruído o Museu Nacional de História da Síria. Ora bem, perante isto, não é verdade, o Irão, vejam agora, isto é o que está aqui no enunciado, o Irão propôs uma ação contra Benjamin Netanyahu no Tribunal Internacional de Justiça, pedindo que este seja condenado no Tribunal Internacional de Justiça por crimes de agressão e de genocídio. A Síria moveu uma ação contra Israel no Tribunal Penal Internacional. A Síria move uma ação contra Israel no Tribunal Penal Internacional, pedindo uma indemnização por perdas e danos. Israel invoca a legítima defesa. O Irão alega que a sua presença militar na Síria não passa de uma intervenção humanitária. O que é que era pedido? Analise os factos narrados, procurando identificar as questões jurídicas por eles suscitadas no quadro dos seguintes temas. Cá está o macro, caso prático. E sobre estas questões é que depois podem ser interrogados. O regime internacional da legítima defesa. O direito humanitário e os crimes internacionais. 3. Pressupostos objetivos e subjetivos da jurisdição do TPI e do Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, Tribunal Penal Internacional, Tribunal Internacional de Justiça. Os pressupostos, limites e conteúdo da responsabilidade internacional dos Estados. Posso dizer que esta prova foi uma prova de 2019, da época normal, portanto, do ano passado. Como veem, temos aqui, não é mais, temos pano não é para mangas, para bolsos, para tudo, e mais alguma coisa. E a verdade é que nós estamos mais do que preparados para responder a todas estas questões, para tudo aquilo que eu já aqui falei, e aquilo que já foi dado nas aulas teóricas. Vejam,
Primeiro de tudo, o que os senhores têm que fazer é analisar o quadro normativo. O quadro fáctico, perdão, e o quadro normativo. Ora, o quadro fáctico, como vemos, estamos aqui perante um conflito. Um conflito não é mais do que um litígio, não é verdade? Porque um litígio pode ser um dissenso, uma discordância entre dois Estados acerca de um determinado assunto, até pode ser meramente jurídico, sobre a interpretação de um tratado internacional. O conflito, não. O conflito significa, normalmente a doutrina distingue, o conflito é sempre um litígio, mas nem todos os litígios são conflitos. Quer dizer, os conflitos têm essa componente em que entra a intervenção da força, entra a intervenção da Força Armada. É o que nós temos aqui. Uma intervenção de Força Armada. Há um conflito armado que implica a utilização de forças armadas, forças militares, entre Israel e a Síria. E, eventualmente, com o Irão, aliado da Síria. Mas, efetivamente, o que está aqui em causa é um conflito direto entre Israel e a Síria. Porque não haja dúvida que o que nós temos aqui é um ataque, um bombardeamento de Israel à Síria. Ora, muito bem, como os senhores sabem, antes de mais, quando estamos aqui perante quaisquer que fossem os dissensos, os dissídios, os litígios existentes entre Israel e a Síria, a verdade é que esses litígios ou esses conflitos não devem ser resolvidos pela via da força. Devem ser resolvidos por via pacífica. Como sabemos, é isto que impõe o direito internacional do modelo de direito internacional da Carta das Nações Unidas. É isso que impõe a Carta das Nações Unidas no seu artigo 2º, número 3 e número 4. No número 3, temos o princípio da resolução pacífica dos conflitos. No número 4, temos a proibição do uso da força. Em geral, em princípio, a força está proibida pela Carta das Nações Unidas. O uso da força. Nesta medida, portanto, tínhamos que começar por aqui. Tínhamos aqui um conflito armado. Há, efetivamente, aqui um ataque, desde logo, vamos ver se está fundamentado ou se não está, mas da Síria, um ataque de Israel à Síria. Estamos perante uma situação de um conflito armado, como disse, prima facie, uma violação de uma norma imperativa ou de uma norma de ius cogens internacional, que é precisamente a proibição do recurso à força, e a segunda face da moeda também, a violação do princípio da resolução pacífica de conflitos. Portanto, era isto que deveriam começar por dizer. Porém, não podemos esquecer também quais são as nuances no caso. Veja-se aqui que Israel, o que é que alega? Israel começa por alegar que as forças militares sírias e iranianas preparavam-se para atacar o seu sistema de defesa antimíssil, após declarações proferidas pelo general de brigada iraniano Aziz Nazir Zadeh, para quem o Irão está impaciente para combater Israel e destruí-lo. Ora bem, o general diz isto, o general iraniano não devia ter dito, é verdade, mas daí ao ponto de se retirar destas palavras, o que o primeiro-ministro israelita retirou e terá afirmado: vamos atacar qualquer um que tente prejudicar-nos, quem quer que nos ameaçar terá totalmente responsabilidade. Quer dizer, portanto, o que é que acontece? Acontece que Israel, com base nestas palavras infelizes, é certo, do general iraniano, a verdade está impaciente para combater Israel, mas não diz que quer dizer, não, podemos dizer que a ameaça aqui é tão concreta, está tão concretizada, ao ponto de justificar um ataque de Israel à Síria, Damasco, ainda por cima com a magnitude que já está aqui descrita. Parece que não era retirável, ou que não se retira das palavras do general iraniano, não se retira daqui que, efetivamente, está a ocorrer um ataque contra Israel, ou está iminente esse ataque. É isso. E também o próprio Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel,
também não justifica dessa maneira, porque quem nos ameaça tem total responsabilidade. Pronto, aqui neste caso podemos dizer que não se mete, quem se mete com Israel está mal visto, não é? Ora, o que é que acontece? Acontece que portanto, temos aqui estas duas situações que têm que ser sempre ponderadas. Né? Devem ver bem o que é que isto significa. Ora, no fundo, o que é que isto quer dizer? Quando nos é pedido aqui, em primeiro lugar, para nós abordarmos a questão do regime internacional da legítima defesa, é óbvio que vocês poderão dizer, bem, a legítima defesa, efetivamente, poderão e deverão. É uma das exceções ao princípio da proibição do recurso à força, do artigo 2º, 4 da Carta das Nações Unidas. Há 3 exceções, como já sabemos, fundamentais: o monopólio da coação legítima por parte do Conselho de Segurança, a legítima defesa, prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, e ainda as chamadas intervenções humanitárias, intervenções armadas humanitárias. Ora bem, mas aqui o que é pedido desde já é a questão da legítima defesa, o regime da legítima defesa. Perguntamos, vamos ver o que é que nos diz o regime da legítima defesa, como já sabemos, previsto no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, só que, como sabemos, a legítima defesa que está aqui consagrada e que também é uma causa de exclusão da ilicitude, nos termos do artigo 21 do projeto de artigos sobre a responsabilidade internacional dos Estados, nunca se esqueçam. É uma exceção à proibição do recurso à força e é uma causa da exclusão da ilicitude em termos de responsabilidade internacional. Isto é, quando um Estado é atacado, vai usar a força para se defender. Há um direito natural, há um direito inerente à legítima defesa, como também existe nos ordenamentos internos, no âmbito jurídico-criminal, relativamente a qualquer indivíduo, qualquer pessoa. É um direito de legítima defesa, onde todos têm de se defender. Mas para isso é preciso que exista um ataque iminente, efetivo, mas tem de existir um ataque, tem que estar a decorrer um ataque. E por isso é que essa legítima defesa tem que ser atual. Ora bem, é no fundo isto que se diz na Carta das Nações Unidas, no artigo 51. Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa, individual ou coletiva. Neste caso, quem é que estaria a defender-se, hipoteticamente? Quem poderia defender-se seria quem está aqui a justificar essa legítima defesa, ou a pretender justificá-la, é Israel. A dizer, bem, nós estávamos ameaçados, como estávamos ameaçados, porque eles diziam que queriam destruir Israel, fomos atacar. E foram atacar logo a Síria, foram atacar Damasco. É que nem sequer atacaram o Irão, foram atacar Damasco. Ora bem, notem que, apesar de haver soldados iranianos na Síria, mas a verdade é que foram atacar Damasco. E, portanto, será que nós temos aqui verdadeiramente uma situação de legítima defesa clássica, uma situação de legítima defesa repressiva, uma situação de legítima defesa que configure efetivamente uma exceção à proibição do recurso à força, desde que observados estes requisitos que aqui estão, da proporcionalidade, que foi tudo menos proporcional aqui, desde que observado o requisito da provisoriedade, porque tinham que comunicar ao Conselho de Segurança. Ora, Israel nada disto fez. Portanto, podemos dizer que não é uma situação de legítima defesa clássica ou repressiva, tal como ela está aqui consagrada na Carta das Nações Unidas. Seria uma legítima defesa individual da parte de Israel, mas a invocar esta legítima defesa, até pela própria narração que aqui temos, que se passou, podemos dizer que se tratou de uma legítima defesa preventiva ou antecipatória. Porque, veja-se, disse que eles preparavam-se para atacar o seu sistema de defesa antimíssil. E, portanto, Israel, como eles se preparavam para atacar, atacou. Lá está, a melhor defesa é o ataque. Estamos perante aquela situação, a contemporânea, esta dimensão da legítima defesa, que é precisamente a questão da legítima defesa preventiva ou antecipatória. Isto é, antes de existir um ataque, um Estado ataca outro, ou usa a força contra outro. Ora bem, como sabemos, este conceito de legítima defesa baseia-se na doutrina de Bush, já sabemos, num dever de prevenir, tem em conta fundamentalmente a questão do terrorismo e as ameaças terroristas, não é verdade? E isso leva precisamente a que, nestes casos, em casos muito graves, possa ser pensada essa situação, mas em casos muito graves,
mas em que tem que existir, podemos dizer, pressupostos, requisitos, observância de todos eles, muito, poderemos dizer, muito rigorosos, sob pena, como eu acabei de dizer ontem, que de o princípio, que é a proibição do recurso à força, se transformar em regra, e a regra se transformar em exceção. Que todo e qualquer Estado depois pode invocar legítima defesa por dar cá aquela palha. Né? Porque pretende atacar e invoca legítima defesa, como este aqui dizia. Vamos atacar Damasco, porque o Irão até acabou de dizer que estavam motinhos por atacar Israel, ou por destruir Israel, e então até se preparavam para uma defesa antimíssil. Portanto, a questão é que a legítima defesa preventiva, apesar de hoje, perante a situação de terrorismo internacional, poder ser pensada, veja-se, por exemplo, o que aconteceu em 2001 com a entrada no Afeganistão, por motivos e não houve oposição, depois de que tinha acontecido nas Torres Gêmeas, não houve oposição praticamente da comunidade internacional, quer dizer, houve uma atitude, uma defesa preventiva, vamos atacar, porque o terrorismo está centrado no Afeganistão e vamos destruir aquelas células terroristas da Al-Qaeda. Ora bem, mas podemos dizer, isto pode admitir-se esta atitude como uma figura geral? Perante o artigo 51, não, já sabemos que não tem cabimento, não cabe aqui no artigo 51. Aqui o que está em causa é a legítima defesa repressiva ou a legítima defesa clássica. A legítima defesa preventiva é arriscadíssima, é extremamente perigosa, porque admiti-la sem mais, né, significa admitir praticamente o uso da força. E isso significa contrariar a Carta das Nações Unidas, nomeadamente o seu artigo 2º, 3 e 4. Ora, portanto, o que significa que não quer dizer que não possa existir, vir a existir uma intervenção normativa, nesse sentido, a nível das Nações Unidas, a regular uma eventual legítima defesa preventiva, se bem que isto nada se tenha passado ainda, mas a verdade é que é sempre muito arriscado, tem que ser um regime muito restrito, extremamente restritivo. Né? Restritivo, precisamente para quê? Para evitar abusos e para evitar que, como disse há pouco, a exceção se torne regra e a regra se torne exceção. Portanto, aqui podemos dizer que caía desde logo a ideia do princípio da atualidade, o requisito da atualidade. Não havia nada que justificasse, podemos dizer, de plausível, de concreto, de grave, de perigoso, para que Israel atacasse Damasco. Certo? Mesmo que queira invocar a legítima defesa preventiva, portanto, não há aqui uma exceção à proibição do uso da força. Em concreto, não se verifica. Também não se verifica nenhuma das outras. Não foi uma intervenção humanitária, nem foi propriamente nem se trata de uma hipótese da relação legítima por parte da ONU, ou do Conselho de Segurança da ONU. Estão a ver? Portanto, no que havia a dizer sobre a exceção, sobre o regime da legítima defesa e sobre a proibição do uso da força, vejam, este caso era extremamente rico, certo? Para falarmos precisamente da questão da legítima defesa preventiva ou antecipatória, toda esta problemática que surgiu depois mais tarde em 2002 com o Iraque, quando foi da Segunda Guerra do Golfo, e aí já foi uma desgraça. Porque aí, efetivamente, o que aconteceu foi que nunca mais foram encontradas as armas, nunca mais se soube de nada, apesar de dizerem que havia anos de Bagdá, do regime de Saddam Hussein, de demonstrar que não as ia utilizar, essas armas de distribuição massiva, nada disso se passou. Ora bem, a verdade é que nunca elas foram encontradas. E, portanto, o que significa que, mais uma vez, só bem dizer e concretizar que esta figura da legítima defesa preventiva, utilizada sem mais, sem rigor, leva pura e simplesmente a abusos. E essas cautelas é que devem estar presentes, precisamente tendo em conta que o objetivo das Nações Unidas, da Carta das Nações Unidas, é manter a paz e a segurança internacionais. Portanto, seria este o primeiro ponto que os senhores deveriam analisar. Por outro lado, posso-lhe já dizer, caíam todos os outros, nem tem um caráter provisório, não se fala de uma comunicação ao Conselho de Segurança, de uma participação ao Conselho de Segurança, proporcional, já vamos ver, foi um ataque proporcional. Mas proporcional porquê? Está proporcionado. Né? Veja-se o que resultou de todos eles, estas mortes, estes ataques a escolas, a museus e etc. Portanto, caíam todos os requisitos que estavam exigíveis, que seriam exigíveis nos termos do artigo 51. É uma legítima defesa antecipatória, preventiva, que aqui seria perfeitamente, aparentemente, seria legítima, não era legítima, era uma utilização ilegítima do uso da força de Israel contra a Síria.
Minhas senhoras e meus senhores, em face disso, então, é preciso ter presente o que é que efetivamente sucedeu. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, lá está, porque são direitos humanos que estão aqui em causa. E são direitos humanos que estão aqui em causa, independentemente do regime sírio, ou da natureza jurídica ou política do regime sírio. Também não é, propriamente, aquilo que o desejável, muito pelo contrário. De qualquer modo, este Observatório Sírio dos Direitos Humanos noticiou que foram mortos militares, nesse ataque, 200 militares, mas em contrapartida cresceu a morte de 180 crianças e professores que se encontravam em duas escolas intensamente bombardeados por meras suspeitas de estarem lá os guerrilheiros do Hezbollah. Depois mataram ainda mais de 60 doentes, civis e militares que se mantinham internados no hospital de campanha. Nos bombardeamentos foi destruído o Museu Nacional de História da Síria. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Isto, no fundo, vem dizer que estamos, quando se fala aqui na segunda questão, não é? O direito humanitário e os crimes internacionais, nós podemos dizer desde já o seguinte, é que, para além de ter havido uma situação de legítima defesa preventiva, portanto, ilegítima, passo a redundância, ilícita, a verdade é que, neste caso, nós podemos dizer que, no que respeita ao direito humanitário, houve violação do direito humanitário. Houve aqui violação das Convenções de Genebra, houve aqui a violação das Convenções de Genebra, das 4 convenções. Há violação, desde logo, quanto à população civil. Há violação da proteção das populações civis em tempo de guerra. Há violação dos doentes, da proteção dos doentes em tempo de guerra, do património. Portanto, estamos aqui perante uma situação típica, várias situações, melhor dizendo, típicas, morte de crianças, morte de militares feridos, morte de civis feridos, destruição de património cultural. Tudo isto está protegido pelas convenções de Genebra de 1949, as 4 convenções. Portanto, está protegido pelo chamado direito humanitário. Ora, como as senhoras e os senhores muito bem sabem, dos 4 tipos de crimes que são sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nos termos do Estatuto de Roma, de 1998, é precisamente o quê? A violação do direito internacional humanitário, ou do direito humanitário. Qual é esse crime? Quais são esses crimes que traduzem a violação do direito internacional humanitário? São os crimes de guerra. Os crimes de guerra. Ora bem, notem que eu diria que aqui, desde já, teríamos que ir ao artigo 5º. E poderíamos dizer que está aqui presente, no artigo 5º, crimes ou crimes que são da competência do Tribunal Penal Internacional. E os crimes de guerra, no artigo 5º, número 1, a linha C. O artigo 5º, número 1, a linha C. Crimes de guerra, sendo que no próprio artigo 8º, o artigo 8º faz nada mais, nada menos do que uma análise de cada um destes crimes. E então veja-se, nos termos do artigo 8º, disse o seguinte, no número 1, o Tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crime. Foi o que aconteceu aqui. Veja-se que foi um plano, foi uma política em larga escala desse tipo de crimes. Porque vejamos, o que é que sucedeu? Mataram os 200 militares, sírios e iranianos, e acresceu a morte de 180 crianças e professores que se encontravam em 2 escolas intensamente bombardeadas por meras suspeitas, e aí se encontraram guerrilheiros do Hezbollah, bem como 60 doentes civis e militares que se mantinham internados no hospital de campanha. Nos bombardeamentos foi totalmente destruído o Museu Nacional de História da Síria.
Ora bem, veja-se, então, temos aqui efetivamente, né, parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. Não foram tão poucos como isso. Aliás, se formos a fazer as contas, por aqui que se diz, se opera inclusive a morte de militares, que estariam envolvidos no confronto, e não seriam populações civis. Neste caso, populações civis e doentes foi superior à morte militar. Não é que se deseja morte militar, mas foi. Ora bem, veja-se, aqui nas violações graves às Convenções de Genebra. Para efeitos do presente Estatuto, entende-se, nos termos do número 2, por crimes de guerra, as violações graves às Convenções de Genebra, de 12 de agosto de 1949. A saber, qualquer um dos seguintes atos dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra. Homicídio doloso. Tá? O ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à atividade física. Destruição ou apropriação de bens em larga escala, quando não justificadas por quaisquer necessidades militares e executadas de forma ilegal e arbitrária. Ora bem, só por via destas subalíneas da linha A do número 2, temos aqui as violações do direito internacional humanitário. A violação das convenções de Genebra. E depois teríamos até ainda no âmbito da linha B a violação de violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais no quadro internacional, a saber, atacar intencionalmente a população civil em geral ou civis que não participem diretamente nas hostilidades, atacar intencionalmente bens civis ou bens que não tenham objetivos militares, seja diretamente para a violação das Convenções de Genebra, seja inclusive para a violação de outras leis ou costumes internacionais aplicáveis aos conflitos armados. Obviamente que teríamos aqui crimes de guerra, certo? Crimes de guerra praticados contra esta população, podemos dizer, a população síria e também, podemos dizer, até iraniana, porque também existiam aqui feridos, soldados iranianos que estavam feridos. Ora bem, notem, portanto, tínhamos aqui, desde logo, estamos a entrar aqui na questão da jurisdição penal internacional, do direito internacional penal, mais propriamente no âmbito dos crimes internacionais. O que significa que estes crimes de guerra estavam aqui de imediato patentes. Mas seria só este. Seriam só estes crimes. Eu parece-me que não. Eu parece-me que podemos até, inclusive, alegar. Tínhamos aqui quase uma violação de crimes contra a humanidade. Quase crimes contra a humanidade. Porque, veja, se há aqui quase uma interseção destes comportamentos ao nível dos dois tipos de crimes. Crimes contra a humanidade. Para efeitos do presente Estatuto, o artigo 7º também está aqui previsto no artigo 5º, como sabemos, a linha B, número 1, a linha B. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Aqui foi cometido contra a população civil. Indiscutivelmente foi cometido contra a população civil. Porque veja-se o caso das escolas, estavam lá os guerrilheiros, poderiam estar uma mera suspeita. O hospital. Bem, portanto, aqui veja-se homicídio, desde logo. Homicídio. Ora, o homicídio, um ato desumano, na linha K. Homicídio, vejam o artigo 7º no mundo, devem ter sempre as normas ao lado, quando estiverem a ver a analisar estas aulas, está bem? O homicídio, a linha A, número 1, a linha A, e ainda a linha K, outros atos desumanos de caráter semelhante. Note-se que ficaríamos por aqui com crimes de guerra. Crimes de guerra, sim. Crimes, indiscutivelmente. Crimes contra a humanidade, com toda a probabilidade, poderia vir esta acusação. Agora eu pergunto. Já estamos em 2000, aqui estaríamos em 2019. Nós estamos hoje em 2020, não é? Mas estaríamos em 2019. E eu pergunto, e o crime de agressão? Será que se colocava aqui o crime de agressão? Eu entendo que sim. Entendo que sim, porquê? Porque notem que o artigo 5º, número 2, tinha sido suprimido já, portanto até o artigo 5º que eu estava a referir ao artigo 5º, sem mais, não há número 1 agora, artigo 5º, mas
Como sabem, foi introduzido pela Conferência de Kampala, em 2010, foi tipificado o crime de agressão, sendo que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional passaria a ser exercida a partir de 2017, perdão, para o crime de agressão. Ora, o que é o crime de agressão? Artigo 8º bis do Estatuto do Homem. Para efeitos do presente Estatuto, entende-se por crime de agressão o planeamento, a preparação, o desencadeamento ou a execução por uma pessoa que se encontra em posição de controlar ou conduzir de forma efetiva a ação política ou militar de um Estado, de um ato de agressão que, pelo seu caráter, pela sua gravidade e dimensão, constitui uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas. A verdade é que havia aqui um indivíduo que estava a comandar tudo isto, que é Benjamin Netanyahu. Para efeitos do número 1, entende-se por ato de agressão, depois é o crime de agressão, já vimos, depois é o ato em si de agressão, o uso da força armada por um Estado contra a soberania, integridade territorial ou independência política de outro Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com a Carta das Nações Unidas, independentemente da existência ou não de declaração de guerra. Considera-se crime de agressão, veja-se a linha B, o bombardeamento, do número 2, do território de um Estado pelas Forças Armadas de outro Estado. Minhas senhoras e meus senhores, eu entendo que estavam aqui previstos não só previstos, estavam aqui verificados os requisitos, os pressupostos de um crime de agressão também. O crime de agressão está aqui, o planeamento, preparação por uma pessoa de desencadear uma ação política militar de um Estado, de um ato de agressão, constitui uma violação da Carta das Nações Unidas. Sendo se tratando de um ato de agressão, o uso da Força Armada de um Estado contra a soberania, integridade territorial ou a independência política do outro Estado. Portanto, bastava vir aqui ao artigo 8º, número 1 e número 2, nomeadamente à linha B do número 2, para vermos o bombardeamento do território ou de um Estado pelas Forças Armadas de outro, ou quaisquer armas por um Estado contra o território de outro Estado. Tínhamos aqui um crime de agressão. Sendo que o Tribunal Penal Internacional, como sabem, só julga 4 tipos de crimes, mas a partir de 2017 é que passou a julgar o crime de agressão que foi tipificado em 2010. Ora bem, já era competente, já tinha jurisdição para julgar também este crime. Certo? Já vamos lá outra vez. Portanto, para além do crime, dos crimes de guerra, como vimos, nós temos o artigo 8º, tínhamos os crimes contra a humanidade, como vimos há pouco, nos termos do artigo 7º, tínhamos os crimes, agora, o crime de agressão no artigo 8º bis, certo? Lembrem-se bem, os 4 tipos de crimes são apenas estes 4, não quer dizer que não haja mais, são os crimes mais graves, tal como diz o preâmbulo do Estatuto de Roma e como diz o seu próprio artigo 2º. Nós dissemos aqui, no artigo 1º, quando se diz que é criado pelo Tribunal, pelo presente Estatuto, presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional, e o Tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição, já sabemos, na Haia, na Holanda, nos Países Baixos, que terá jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, de acordo com o presente Estatuto, será complementar das jurisdições penais nacionais. Possamos ver o que significa a complementaridade, não é verdade? Significa que este tribunal só deve atuar depois de se verificar que as outras jurisdições internas, ou não atuam ou não podem atuar. Significava que, em princípio, quem deveria julgar alguém pela prática destes crimes internacionais seria a própria jurisdição de Israel, o que não me parece que fosse efetivamente possível, pelo menos em termos práticos. E, portanto, temos aqui a ideia de complementaridade. Só entrará o Tribunal Penal Internacional em campo a partir do momento, sabemos que é sempre a última palavra, é sempre a dele, sabemos isto tudo, já vimos pelas normas previstas no artigo 17, 18 e 19 do Estatuto. Também não estamos aqui agora a analisar a questão do reconhecimento ou não da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. A verdade é que podemos já passar para aqui. E podemos passar para aqui porquê? Porque o que nos é pedido aqui são os pressupostos objetivos e subjetivos da jurisdição do TPI e do Tribunal Internacional de Justiça. Ora bem, do TPI porquê? Porque o que se diz aqui, antes de mais,
vou fazer aqui um salto, disse que a Síria moveu uma ação contra Israel no Tribunal Penal Internacional, pedindo uma indemnização por perdas e danos. Israel invoca a legítima defesa. Já vimos que a legítima defesa não existia. Mas a questão que agora está aqui em causa é a questão dos requisitos objetivos, dos pressupostos objetivos ou subjetivos da jurisdição do TPI. Pergunta-se. Muito bem, havia crimes ou não havia? Isso havia. Pelo menos crimes de guerra e crime de agressão existiam, eventualmente crimes contra a humanidade. Portanto, estava preenchido o primeiro requisito, o objeto, são os crimes da competência do Tribunal, artigo 1º e artigo 5º, não é? Depois cada um deles, o crime de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, 7º, 8º e 8º, e crime de agressão. Muito bem. E quanto aos pressupostos subjetivos? Será que estavam aqui previstos os pressupostos subjetivos? Isto tem a ver com a questão da legitimidade processual ativa e da legitimidade processual passiva. Quem é que pode iniciar uma ação, um processo no Tribunal Penal Internacional? Quem é que tem legitimidade processual ativa? Quem é que pode prosseguir com essa ação penal? Já sabemos que apenas uma entidade, o Procurador. O Procurador, nos termos conjugados, podemos dizer, do artigo 13 com o artigo 15. O Procurador, por sua própria iniciativa, ou então o Conselho de Segurança, que denuncia ao Procurador, ou então um Estado-Parte que denuncia ao Procurador, o Estatuto de Roma. Ou então, pode, por sua própria iniciativa, poderia ter acontecido aqui com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que deu essa notícia ao Procurador do Tribunal Penal Internacional. E o Procurador do Tribunal Penal Internacional iria desencadear a ação. Ora bem, é o que se passa aqui. Não, temos a Síria move uma ação contra Israel no Tribunal Penal Internacional. Não, a Síria, quando muito, podia, era, nos termos da linha D do artigo 13, e depois nos termos do artigo 14, era denunciar isto, que se passou, estes crimes, factos que tipificavam aquele crime, ao Procurador. Mas quem tinha legitimidade processual ativa, quem podia promover a ação penal, quem podia desencadear o processo, pedir um inquérito, depois com autorização do juiz de instrução e etc., só o Procurador. Primeiro ponto. Portanto, havia logo esta falha aqui. Quanto à legitimidade processual passiva, quem é que pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional? Era Israel que podia ser julgado no Tribunal Penal Internacional? Não. Ora bem, não e porquê? Precisamente por nos termos do artigo 25, do artigo 26, do artigo 27. Artigo 25. De acordo com o presente Estatuto, o Tribunal será competente para julgar as pessoas singulares. 27, número 1. Portanto, só pessoas singulares é que podiam ser julgadas no Tribunal Penal Internacional. Portanto, o Procurador, a desencadear a ação no Tribunal Penal Internacional, tinha que a desencadear contra quem? Não contra Israel, mas contra alguém que dentro de Israel, de acordo com o que veja-se no crime da questão, fosse capaz de dirigir a política do Estado, etc., de modo a que viesse a concretizar-se aquele ato. E quem diz o ato de agressão, diz os atos que tipificam crimes de guerra e os crimes de, mesmo que fossem ordens, dadas superiormente. Crimes contra a humanidade. Ora bem, teria que ser apurado o responsável, mas o responsável individual, não é o Estado. Os Estados não são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Sempre os indivíduos. E, notem, maiores de 18 anos, e artigo 27, irrelevância da qualidade oficial. Não interessa a qualidade que ela desempenha. Até, inclusive, podia ser primeiro-ministro. Podia ser o próprio Benjamin Netanyahu. Podia ser outro general qualquer. O presente estatuto será aplicável de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma, baseada na qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial de chefe de Estado do governo, de membro do, para o caso, de membro do governo ou do parlamento, representante eleito ou funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa em causa da responsabilidade criminal. Nos termos do presente estatuto, nem constituirá de per si motivo para a redução da pena. Nem sequer constitui uma atenuante. Certo? Portanto, nunca se esqueçam, artigo 25, 26 e 27
só indivíduos maiores de 18 anos, independentemente da sua qualidade oficial, é que podem ser arguidos perante o Tribunal Penal Internacional, o réu perante o Tribunal Penal Internacional. Só eles é que têm legitimidade processual ativa. Portanto, quando aqui se dizia que a Síria move uma ação contra Israel no Tribunal Penal Internacional, tudo isto está errado. Primeiro, não era a Síria, era sempre o procurador. Quando muito, denunciar ao procurador. Em segundo lugar, não era Israel, porque Israel não tem legitimidade processual ativa passiva perante o Tribunal Penal Internacional, tem apenas, poderemos dizer, o que Israel não tem, apenas os indivíduos, ou seja, podiam ser indivíduos que governavam Israel, porque tinham responsabilidades em Israel, políticas em Israel, ou governativas, ou de outra ordem, natureza política, como aqui se diz. Certo? Portanto, quando muito, poder-se dizer que bem, pedia-se o julgamento de Benjamin Netanyahu, por exemplo. Porque, efetivamente, tinha que ser responsabilizado alguém, por aquilo que nos é dado a entender no caso. Portanto, poderia ser dirigida contra si esta queixa ou a apresentação, melhor dizendo, a apresentação desta queixa no Tribunal Penal Internacional. Ora, muito bem, portanto, quanto aos pressupostos subjetivos e os pressupostos objetivos da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, já temos aqui nada mais, nada menos do que a resposta formulada. Tudo isto estava irregular, poderemos dizer, e nessa medida, pois era isto que os senhores deveriam referir. Era isto que os senhores deveriam referir. Certo? Muito bem. Ora bem, quanto à outra questão, a verdade é que está aqui também em paralelo, uma outra, podemos dizer, uma ação movida, agora sim, contra Benjamin Netanyahu, até é colocada aqui em primeiro lugar. O Irão propôs uma ação contra Benjamin Netanyahu no Tribunal Internacional de Justiça, pedindo que este seja condenado por crimes de agressão e de genocídio. Ora bem, o que é que temos a dizer sobre isto? Por que razão é que iria ser agora movida uma ação contra Benjamin Netanyahu no Tribunal Internacional de Justiça para ser condenado por crimes de agressão e genocídio? Já vimos que estamos aqui perante matéria criminal. Ora, perante matéria criminal, quem é competente para julgar a matéria criminal em termos internacionais, foi como acabamos de ver, é o Tribunal Penal Internacional, não é o Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, caía logo aqui um pressuposto objetivo da jurisdição para o Tribunal Internacional de Justiça, de acordo com o seu estatuto, como iremos já ver. De acordo com o seu estatuto, como iremos já ver. Ora bem, isto significa então que temos aqui uma situação também irregular. Temos um processo, primeiro, foi movido, o que pretendia ser movido, o que neste caso, que a Síria pretendia mover contra Israel no Tribunal Penal Internacional. Já vimos que não era possível, por termos acabado de analisar. E agora temos um outro processo em que é o Irão, aliado da Síria, a propor contra o Benjamin Netanyahu no Tribunal Internacional de Justiça, mas pedindo a sua condenação por crimes de agressão e genocídio. Ora bem, o crime de agressão existiu, já sabemos, mas se queriam apresentar queixa, apresentavam queixa, sim, contra Benjamin Netanyahu pelo crime de agressão. A Síria podia também fazê-lo, podia denunciar ao procurador, porque não, mas se denunciava ao procurador. Porque temos o artigo 13 e 14, 13 a linha B, a linha A, perdão, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional e nos termos do artigo 14. Mas essa era uma denúncia que era feita, sendo assim parte, era uma denúncia que era feita ao procurador.
Mas isso era perante o Tribunal Penal Internacional, porque estava em causa o julgamento de crimes internacionais, ou de atos que tipificam crimes internacionais, perante matéria internacional penal, o jurídico internacional penal. Muito bem, portanto, significava isto que, obviamente, que não fazia sentido nenhum um Estado, agora, vir perante o Tribunal Internacional de Justiça pedir a condenação de um indivíduo. Até que, como já vimos, o quê? Um Estado pode exercer o seu direito, os seus direitos, as suas pretensões perante o Tribunal Internacional de Justiça. Não é verdade? O Estado, aliás, como nós conhecemos e estamos fartos de saber, o Tribunal Internacional de Justiça, e agora vamos fazer aqui uma digressão normativa, o Tribunal Internacional de Justiça é o Tribunal Mundial, conhecido como Tribunal Mundial, o órgão máximo em termos jurisdicionais da Organização das Nações Unidas. Este Tribunal Internacional de Justiça, que sucedeu ao Tribunal Permanente de Justiça Internacional, ainda criado após a Primeira Guerra Mundial, pelo Tratado de Versalhes. A verdade é que o Tribunal Internacional de Justiça é um dos principais meios de resolução pacífica de conflitos, um meio jurisdicional, é um tribunal institucionalizado, é um tribunal clássico, um tribunal permanente, mas que julga apenas conflitos entre Estados. Só os Estados é que têm legitimidade processual ativa e legitimidade processual passiva. Isto em geral, independentemente agora de estar em causa ou não uma questão criminal. Só os Estados, em termos de requisitos subjetivos, só os Estados é que podem recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça. E só os Estados é que podem ser julgados, acusados e condenados no Tribunal Internacional de Justiça. É isto que, para tanto, nós temos que consultar, antes de mais, o quê? A Carta das Nações Unidas e o Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, que os senhores conhecem muito bem. Ora bem, deixem-me procurar aqui isto. Vamos lá, antes de mais, qual era realmente a disposição que interessava aqui. Diz-nos aqui o artigo 93, todos os membros das Nações Unidas são ipso facto partes no Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça. Primeiro ponto. Segundo ponto, artigo 94. Cada membro das Nações Unidas compromete-se a conformar-se com a decisão do Tribunal Internacional de Justiça em qualquer caso em que for parte. Portanto, há aqui uma obrigação que os Estados assumem, que a partir do momento em que o Tribunal Internacional de Justiça profere uma decisão, profere uma sentença, essa sentença é executiva, ou seja, é obrigatória para os Estados. E os Estados devem, efetivamente, devem executar essa decisão, por via até dos seus tribunais internos. Note-se que, inclusive, o Conselho de Segurança tem um poder, podemos dizer, de supervisão relativamente à execução das sentenças do Tribunal Internacional de Justiça. E pode o Conselho de Segurança, autoritariamente, por via já política, por via político-diplomática, impor que se cumpra essa decisão. É claro que para haver uma decisão neste sentido, uma deliberação neste sentido no Conselho de Segurança, é necessário que a deliberação seja legítima, isto é, que não haja nenhum veto, como sabemos, dos 5 membros permanentes. Mas, como veem, estamos perante um verdadeiro tribunal, um meio jurisdicional de resolução pacífica de conflitos, aberto a todos os Estados das Nações Unidas, são parte no Estatuto, se bem que eles devam reconhecer, e aqui está, se uma das partes, notem no artigo 94, número 2, nunca se esqueçam disto também, se uma das partes, em determinado caso, deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem, em virtude de sentença proferida pelo Tribunal, a outra terá o direito de recorrer ao Conselho de Segurança, que poderá, se o julgar necessário, fazer recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença. Isto é para o caso do Estado faltoso não cumprir a sentença do Tribunal Internacional de Justiça, a que se encontra voluntariamente obrigado. Porquê que eu digo voluntariamente? Porque não basta ser membro da Carta das Nações Unidas, membro das Nações Unidas, não basta ser parte no Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, é preciso reconhecer a jurisdição ao Tribunal Internacional de Justiça. Isso já lhes disse, e temos que, então, partir daqui,
estamos aqui no artigo 93 e 94 da Carta e vamos remeter, precisamente, para o Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, mais propriamente para o seu artigo 36, que é muito relevante, e ao artigo 35. O artigo 35, número 1, nunca se esqueça. 94 e 95 da Carta, artigo 35 e 36 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça. Tenham bem presente estes 4 preceitos, 4 artigos. O número 1 do artigo 35 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça diz isto: o Tribunal será aberto aos Estados parte do presente Estatuto. Será aberto aos Estados parte do presente Estatuto. O que é que diz ainda o artigo 34? Número 1. Portanto, 34, 35 e 36. Está? 34. Só os Estados podem ser partes em causas perante o Tribunal. Só os Estados têm legitimidade processual ativa, podem mover ações, mover um processo, e contra outro Estado, porque só os Estados é que ter legitimidade processual passiva. Só o Estado é que pode ser autor, só o Estado é que pode ser réu. Artigo 34, número 1. O Estado está aberto às partes do presente, o Tribunal está aberto às partes do Estatuto, que são os membros das Nações Unidas desde logo, só que devem reconhecer a jurisdição ao Tribunal. E essa jurisdição reconhece-se nos termos do artigo 36, número 1, ou nos termos do artigo 36, número 2. O artigo 36, número 1, refere-se a um acordo entre Estados em submeter certos assuntos, litígios sobre certos assuntos, ao Tribunal Internacional de Justiça. O número 2 refere-se ainda à chamada um ato unilateral, um ato jurídico unilateral, que estudamos no primeiro semestre, como fonte de direito, que é uma declaração unilateral que é chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Artigo 36, número 2. No primeiro caso, há um acordo entre Estados para submeter, prévio, por exemplo, para submeter um assunto qualquer, um litígio qualquer ao Tribunal Internacional de Justiça. Está previsto. Nós encontramos num contrato, por exemplo, em Portugal, internamente, para dizer, qualquer questão relativa à interpretação deste ou à aplicação deste contrato será competente o Tribunal da Comarca de Coimbra. Pode haver um tratado onde se diga será competente para resolver qualquer litígio relativamente a este tratado o Tribunal Internacional de Justiça. Está prevista, previamente. Mas há um acordo entre os Estados. O que diz aqui, a competência do Tribunal abrange todas as questões que as partes lhe submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou em tratados ou convenções em vigor. Que as partes submetam. Que as partes quisessem, que as partes podiam ter deliberado anteriormente ou até posteriormente, um acordo em que visem submeter ao Tribunal Internacional de Justiça, certo? Ora bem, aqui neste caso seria realmente um bocadinho difícil, tratou-se de um conflito, verdadeiramente, armado, e portanto, quer dizer, haver aqui, a não ser que houvesse alguma disposição entre a Síria e Israel, o que é muito duvidoso, praticamente impossível, nesse sentido. Depois temos aqui o número 2. O número 2 onde está a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. É um ato unilateral. Isto aqui bastava que, por exemplo, Israel tivesse subscrito esta cláusula. É um ato unilateral, dizendo que aceitava a jurisdição do Tribunal para julgar questões relativas a estes assuntos. Vamos ver. Os Estados-partes do presente Estatuto poderão, em qualquer momento, declarar que reconhecem, ipso facto, obrigatória, ipso facto, e sem acordo especial, não é necessário sequer acordo, em relação a qualquer um Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição do Tribunal em todas as controvérsias jurídicas que tenham por objeto. A situação de um tratado, qualquer questão de direito internacional, a existência de qualquer facto verificado constituiria a violação de um compromisso internacional, a natureza ou a extensão de reparação devida para a ruptura de um compromisso internacional. Qualquer questão de direito internacional. A existência de um facto constituiria a violação de um compromisso internacional. Ora bem, e o que é que nós temos aqui? Temos um conjunto de situações, todas as controvérsias que tenham por objeto estas questões. Imagine-se que Israel, considerando, obviamente, e em relação de reciprocidade, era preciso que, por exemplo, a Síria também tivesse subscrito uma cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. E então, aqui neste caso, se Israel tivesse aceitado a competência do Tribunal, a jurisdição do Tribunal a título unilateral, se bem que dependente dessa reciprocidade, mas não havia um acordo entre Israel e a Síria, não. Sobre estas matérias, interpretação de tratado, questões de direito internacional,
existência de factos que constituiriam violações de compromissos internacionais, etc. Tudo isto significava o quê? Significava que era possível, estava a aceitar a jurisdição. E ao reconhecer a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça, poderia ser movida uma ação contra ele, contra Israel, pela Síria ou por outro Estado qualquer que tivesse feito a mesma coisa. Pelo Irão, por Portugal, pela Dinamarca. Ora, notem, no número 3, já agora, do artigo 636, diz ainda que as declarações acima mencionadas poderão ser feitas pura e simplesmente sob condição de reciprocidade da parte ou de vários Estados, ou por prazo determinado. Ou seja, notem que podem ser feitas pura e simplesmente ou sob condição de reciprocidade, como dizia há pouco, da parte de vários ou de certos Estados, ou por prazo determinado, se até abrangendo determinadas matérias. Portanto, até podiam estar excluídas questões de natureza militar. E o prazo podia ser, suponhamos, por 5 anos, e já estávamos, tinha sido subscrito em 2010, imaginemos, e já estávamos em 2020. Estão a ver? Portanto, é preciso sempre em conta o conteúdo desse ato jurídico unilateral. Portanto, isto significa aqui que estamos perante duas formas de reconhecimento da jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça. Nós temos o artigo 36, número 1 e número 2 do Estatuto. O primeiro 36, número 1, refere-se a um acordo entre Estados, pode constar de um tratado específico, um tratado geral sobre a submissão dessas questões ao Tribunal Internacional de Justiça, ou então temos uma outra situação, que é precisamente a da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Há um ato unilateral de um Estado, não é verdade, que reconhece a jurisdição ao Tribunal, de acordo com de acordo com a reciprocidade, relativamente a certos Estados, quando por um prazo determinado, imaginemos que se reconheceu por 10 anos já tinham passado o prazo, ou relativamente a certas matérias, tudo isto é uma cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Porquê? É facultativa porque o Estado só subscreve se quiser. Obrigatória, porque a partir desse momento passa a ser o quê? As sentenças passam a ser obrigatórias. E se não forem obrigatórias, como vimos nos termos do artigo 94 da Carta das Nações Unidas, se não falha, desculpa, mas agora eu gosto de confirmar sempre, 94.2, isso significa que, inclusive, o próprio Conselho de Segurança pode impor a observância da sentença. Estão a ver? Ora bem, então, perante este caso, tínhamos aqui, o que é que acontecia? A Síria moveu uma ação, o Irão propôs uma ação contra Benjamin Netanyahu no Tribunal Internacional de Justiça, pedindo que este seja condenado por crimes de agressão e de genocídio. Não podia ser. Primeiro, nem o Irão podia propor uma ação no Tribunal Internacional de Justiça, mas não era contra Benjamin Netanyahu, porque ele não é Estado, só um Estado. Já vimos aqui nos termos de 34, número 1, só um Estado é que tem legitimidade processual ativa e passiva. Portanto, não era contra Benjamin Netanyahu, quando muito contra Israel. Nem era por crimes, porque os crimes internacionais são julgados pelo Tribunal Penal Internacional, não pelo Tribunal Internacional de Justiça. Certo? E que crimes já agora estavam aqui? Os crimes de guerra, não é? Não, o crime de agressão, já vimos que sim. Agora de genocídio não é. Genocídio não, porque eu ainda há pouco não referi o genocídio. Dentro dos 4 tipos de crimes, falei até da possibilidade de um crime contra a humanidade, mas não um crime de genocídio. Não um crime de genocídio porquê? Porque no genocídio, o genocídio é mais grave ainda. O dolo é mais grave, é um dolo específico, mas muito mais grave, porque se trata, é um crime praticado de extermínio, podemos dizer assim, mas praticado apenas com a intenção de se destruir um determinado grupo, mas por questões de natureza étnica, religiosa, por questões de natureza cultural. Veja-se o que se diz aqui. O crime de genocídio, no artigo 6º, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, rássico ou religioso enquanto tal, só por essa razão, só por ser português, só por ser judeu, só por ser cristão, só por ser preto ou por ser branco. Quer dizer, isto é que é o crime de genocídio, que é o homicídio de membros do grupo. Ora, este crime, efetivamente, a tipificação tal como se encontra aqui, e que se encontra já no direito internacional, desde o pós-guerra, podemos dizer que não está aqui presente neste caso prático. Estava o crime de agressão, já vimos porquê,
nos termos do artigo 8º bis, número 1 e número 2, mas não o crime de genocídio. Já agora, só para terminar, aqui uma pequena questão que se refere o seguinte, quanto à questão da indemnização. A verdade é que a indemnização, não é para terminar nada, que ainda falta aqui uma questão que eu não tinha analisado. Quanto à questão da indemnização, a verdade é que, onde é que se pede aqui a indemnização, propõe uma ação porque seja condenado, a Síria moveu uma ação contra Israel, tem pedido uma indemnização. Ora, obviamente que a indemnização podia ser pedida no Tribunal Penal Internacional, podia ser para além da condenação do indivíduo, imaginemos que era de Benjamin Netanyahu, podia ser pedida ainda uma indemnização. E podia ser pedida ainda uma indemnização em que termos? Nos termos do artigo 75 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Mas podemos dizer que já esta indemnização ou esta reparação vem a título complementar. O Tribunal estabelecerá princípios aplicáveis às formas de reparação, tais como a restituição, a indemnização ou a reabilitação que hajam de ser atribuídas às vítimas ou aos titulares desse direito. Nesta base, o Tribunal poderá oficiosamente ou a requerimento, em circunstâncias excepcionais, determinar a extensão e o nível dos danos, da perda ou dos prejuízos causados às vítimas ou aos titulares do direito de reparação, com indicação dos princípios nos quais fundamentou a sua decisão. Ou seja, no fundo, o Tribunal, inclusive, pode condenar o arguido, o indivíduo arguido, mas é o Tribunal Penal Internacional, ao pagamento de uma indemnização às vítimas. Ora, muito bem, mas, obviamente, ao indivíduo que está a ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Ora, quando se trata aqui de uma ação de um Estado contra outro Estado no Tribunal Internacional de Justiça, neste caso, que era o que deveria acontecer, porque só os Estados é que têm legitimidade processual ativa e legitimidade processual passiva perante o Tribunal Internacional de Justiça, era necessário um fundamento. Um destes fundamentos, que vimos há pouco. Mas, efetivamente, o que é que ocorreria aqui? O que é que estava a ocorrer? Porque artes é que se deveria, ou qual seria o fundamento imediato, de uma ação movida pela Síria, ou por, podemos dizer, contra Israel no Tribunal Penal Internacional. Responsabilidade do Estado por factos ilícitos. Ou seja, responsabilidade de Israel pela prática de um facto ilícito internacional que se traduzia na violação do direito internacional. A violação de uma obrigação internacional. E para isso, os senhores tinham que ir, precisamente, tomar mão do projeto de artigos, dos draft articles, sobre a responsabilidade internacional dos Estados. Responsabilidade internacional dos Estados, e tinham que dizer, obviamente, estávamos perante um facto internacionalmente ilícito de Israel, que dava lugar à responsabilidade no sentido de reparar os danos causados por esse facto ilícito. E por isso aqui a reparação, a natureza indemnizatória, reparadora, tem aqui o seu campo de eleição, na responsabilidade internacional dos Estados. Portanto, a indemnização era aqui que iria efetivamente surtir o grande efeito, porque era Israel que teria que proceder a uma indemnização ao Estado sírio. Os bombardeamentos efetuados em Damasco, sendo que, desde logo, a legítima defesa não colhia como causa da exclusão da ilicitude. Já vimos que não era exceção à exclusão, porque há aqui legítima defesa nenhuma, portanto também não havia aqui legítima defesa como causa da exclusão da ilicitude. Não era uma exceção à proibição do uso da força, também não era causa da exclusão da ilicitude. O ato era efetivamente ilícito. Tratava-se aqui da violação de uma obrigação internacional. Qual era? A primeira obrigação da violação internacional é a violação de normas imperativas de direito internacional. Normas imperativas, normas de os cógeres. O princípio da proibição do recurso à força, artigo 4º, artigo 2º, número 4 da Carta das Nações Unidas. As normas de direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos do Homem, mais pactos internacionais de direitos civis e políticos, tudo isto tinha sido aqui violado. Portanto, o que é que acontecia? Devia abster-se de usar a força de violar os direitos humanos. Não o fez. Ora bem, temos aqui artigo 2º,
há facto internacionalmente ilícito de um Estado quando um comportamento consiste numa ação ou numa omissão é atribuível, segundo o direito internacional, ao Estado. Quem foi? O Estado israelita, que devia ter-se abstido de violar os direitos humanos e de violar o princípio da proibição do recurso à força, mesmo assim fê-lo. Portanto, violou uma obrigação internacional, incorre em responsabilidade internacional, pratica um facto ilícito. É o que diz aqui, precisamente depois, logo, o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 12. Existe a violação de uma obrigação internacional por um Estado quando um facto desse Estado não está em conformidade com o que dele exige essa obrigação, qualquer que seja a sua origem ou natureza. Neste caso, a origem era, por simplesmente, uma norma imperativa. Normas imperativas. Violação do princípio da proibição do uso da força e violação de direitos humanos. Artigo 1º, 2º e 12. Não é verdade? Estavam preenchidos os requisitos da responsabilidade internacional. Aí estava. Estavam. Primeiro que tudo, tínhamos aqui a exclusão, perdão, tínhamos aqui a ilicitude. A ilicitude da conduta. Não é? A ilicitude da conduta a que se seguia precisamente a produção de danos. A produção de danos. Ora bem, note-se que nos termos até do artigo 31, disse que o Estado responsável, está obrigado a reparar integralmente o prejuízo causado pelo facto internacionalmente ilícito. O prejuízo inclui todo o dano material como moral, resultante do facto internacionalmente ilícito do Estado. Artigo 31 do Draft Articles. O que é que se passou aqui? Factos ilícitos que geraram danos, prejuízos. Ora, que prejuízos são esses? De ordem material e de ordem moral. Os danos patrimoniais e os não patrimoniais. Mataram pessoas, ora bem, danos morais, não patrimoniais, danos patrimoniais, destruíram casas, destruíram museus e etc. Ora bem, até aqui um dano moral, podemos dizer também. Ora bem, isto significa que temos danos que são causados ao Estado sírio, certo? Danos patrimoniais, não patrimoniais. E dentro dos danos patrimoniais temos os danos emergentes, imediatamente as despesas que foram originadas com a destruição, com a morte de todas aquelas pessoas, e ainda tudo aquilo que a Síria veio, efetivamente, a perder em termos económicos. Os lucros cessantes, aquilo que não veio a produzir ou a render no futuro. Ora bem, tudo isto traduz um prejuízo de caráter económico, para além dos prejuízos dos danos de ordem moral, de ordem não patrimonial. Portanto, artigo 30 e artigo 31, certo? Depois, danos que resultam, nexo de causalidade, de quê? Do próprio facto ilícito, foram os bombardeamentos. De facto ilícito, que viola o princípio da proibição do uso da força e os direitos humanos, que originam, precisamente, o quê? Originam estes danos. Terceiro requisito. Portanto, facto ilícito, dano, nexo de causalidade e depois, notem, é imputado ao Estado. Um comportamento é atribuível ao Estado. Artigo 2º e artigo 4º, número 1. O comportamento de qualquer órgão do Estado que atue nessa qualidade. Ora, aqui, efetivamente, quem foi que atuou? Foi o primeiro-ministro israelita, não é? Portanto, é imputado ao Estado, ele atuava como primeiro-ministro. Aqui, efetivamente, releva a qualidade oficial dele para efeitos de responsabilidade internacional do Estado israelita, no processo contra ele desencadeado ou movido pela Síria para o Tribunal Internacional de Justiça. Estão a ver? Ora bem, tínhamos aqui então uma situação também de responsabilidade internacional do Estado israelita perante o Estado sírio. E notem que isto originava, ou podia originar, desde logo, implicava a cessação e não repetição, já sabemos, o artigo 30, o Estado responsável deve cessar esse comportamento e propor um compromisso de não repetição desse comportamento e a reparação. Notem que a reparação dos danos está aqui prevista no artigo 34 e seguintes, 34, 35, 36 e 37. 34 temos as formas de reparação. Indemnização, restituição em espécie, indemnização e satisfação. 35, 36 e 37.
Ora, a restituição em espécie é restitutio in integrum. Ora, a restituição é a restituição em espécie, a restituição natural. Praticamente, diria eu, tirando os hospitais que ainda podiam ser reconstruídos, ou as escolas, o Museu de Arte de História Nacional da Síria, isso não era possível. Estão a ver? Portanto, não era possível reconstruir o museu, restituir em íntegro a restituição em espécie. Portanto, aí tínhamos não uma restituição em espécie, mas uma indemnização. Artigo 36, veja-se, 35, restituição em espécie. O Estado é responsável pelo facto de intencionalmente ilícito, fica obrigado a proceder à restituição em espécie, ou seja, fica obrigado a restabelecer a situação que existia antes do facto ilícito ter sido cometido, sempre e na medida em que essa restituição em espécie não seja materialmente impossível ou não implique para o Estado responsável um encargo totalmente desproporcional. Aqui não era a questão desproporcional. No caso, por exemplo, no caso do museu era impossível restituir ao Estado, ou porque era materialmente impossível. Porque lá estava dentro, as atividades lá estavam. Portanto, aqui se não tínhamos uma restituição de espécie, o que é que tínhamos? Também nas compensações pelos danos morais, também por dar a vida a ninguém. Também não se pode pagar a vida de ninguém, mas uma compensação é possível. Tínhamos a indemnização, artigo 36. O Estado responsável pelo facto de internacionalmente ilícito fica obrigado a indemnizar o dano por esse facto se o mesmo não tivesse sido reparado mediante restituição em espécie. Certo? A indemnização cobrirá qualquer dano suscetível de avaliação financeira, incluindo os lucros cessantes, aquilo que efetivamente veio a perder-se, no âmbito da atividade produtiva e etc. Aquelas pessoas deixaram de produzir e etc. Ora bem, temos aqui a indemnização. Portanto, restituição em espécie, restituição in integrum. Temos aqui o artigo 35. Depois, artigo 36 de indemnização, a satisfação seria o tal pedido de desculpas, que já nos referimos aqui, nos termos do artigo 37. Número 1, o Estado responsável por um facto internacionalmente ilícito fica obrigado a dar satisfação pelo dano causado por esse facto, na medida em que o mesmo não possa ser reparado nem para restituição em espécie, nem por indemnização. Certo? Ora bem, mas isso não significa que também não possam existir cumulativamente estas três situações, não é? De reparação. Ou restituição em espécie até onde ela for possível, depois a restituição por mero equivalente ou indemnização, onde não é possível a restituição em espécie, e eventualmente também a crescer, fica sempre bem, uma reparação ou esse pedido de desculpas. E assim estava resolvido este caso. Já agora notem que, penso eu, que isto foi só posto aqui precisamente para desenvolver um pouco mais, a Síria dizia que o Irão dizia que a presença na Síria não passava de uma intervenção humanitária. Não é propriamente uma intervenção humanitária, porque a intervenção humanitária é mais uma das situações, das exceções à proibição do uso da força. Existe quando um Estado intervém, inclusive, contra a vontade ou sem o consentimento do Estado intervencionado, mas por motivos humanitários, para proteção dos direitos humanos. Está em causa a chamada responsabilidade de proteger, a ser alicerçada na doutrina de Clinton. Isto é, quando um Estado não consegue proteger os seus cidadãos, tem a obrigação de o fazer, ou porque não quer ou porque não pode, os outros Estados podem fazê-lo, inclusive é sem o seu consentimento. Isto não é claro, não é definitivo, mas a verdade é que toda a dogmática se inclina no sentido da aceitação destas intervenções, porque estão em causa os direitos humanos, portanto, está em causa o direito internacional e material, quanto ao direito meramente formal da soberania. E, portanto, considerando que a soberania é instrumentalizada aos direitos humanos e à dignidade das pessoas, obviamente, quando é essa dignidade que está em causa, essas intervenções serão de aceitar, se possível, legitimadas pelo Conselho de Segurança. Caso contrário, legitimadas pela comunidade internacional, por organizações internacionais de defesa, nomeadamente por causa da NATO, mas que seja podemos dizer, por um número suficientemente grande de Estados ou de sujeitos de direito internacional para que essa legitimação seja cada vez mais forte. Quando é apenas um Estado, duvida-se, não é verdade? Mas aqui neste caso a Síria, obviamente que o Irão não foi para a Síria para intervir em termos humanitários, não, foi para a Síria por uma questão bélica e defesa de outros interesses que não os interesses humanitários. Não é, nem isto era provavelmente tão pertinente aqui no caso, era apenas para fazermos aqui uma
mais uma análise, podemos dizer, mais uma análise complementar. Minhas senhoras e meus senhores, e por falar em análise complementar, eu não posso deixar de lhes referir o seguinte: nas causas da exclusão da ilicitude, o que é que isto quer dizer? Na responsabilidade internacional. Imaginemos que efetivamente havia aqui uma situação de legítima defesa, ou que Israel estava a defender-se porque tinha sido atacado pela Síria. Ora, além de ser uma causa, além de ser uma exceção à proibição do uso da força, podia usar a força, porque tinha sido atacado por Israel. Israel tinha sido atacado pela Síria anteriormente. Era, efetivamente, uma causa da exclusão da ilicitude nos termos do artigo 21. Ou seja, aquele uso da força que poderia parecer ilícito à partida, deixava de o ser, tendo em conta o contexto em que se verificou. É que se for uma situação de legítima defesa aquele uso da força, esse é um direito que legitima precisamente o uso da força. Não é um ataque, é uma defesa. Ora bem, por isso mesmo aqui o artigo 21 diz que a legítima defesa, a ilicitude de um facto, de um Estado, é excluída se esse facto constitui uma medida lícita de legítima defesa, tomada em conformidade com a Carta das Nações Unidas. É o caso do artigo 51 da legítima defesa repressiva, o clássico. Eu estou a falar da preventiva antecipatória, da legítima defesa repressiva, o clássico. É também uma situação de legítima defesa. Quais são uma causa da exclusão da ilicitude, quer dizer? Quais são essas causas ou circunstâncias da exclusão da ilicitude? Penso que no Brasil até se fala de excludentes. Ora bem, primeiro o consentimento. É quando o próprio Estado dá consentimento. O Estado que parece ter sido usado deu o seu consentimento. Artigo 20. O consentimento válido de um Estado na comissão por outro Estado de um dado facto exclui a ilicitude desse facto relativamente ao primeiro Estado, desde que o facto se mantenha nos limites do consentimento. Se houve consentimento para que as tropas entrem numa fronteira, não vem depois dizer-se que houve aqui uma agressão, ou que houve aqui a violação das fronteiras. Não, houve consentimento. Agora, o que não se pode é dar consentimentos que envolvam a violação, por exemplo, de normas imperativas de direito internacional, nomeadamente para atacar os direitos humanos. Permitir que se entre dentro de uma fronteira para aniquilar uma população que é uma etnia distinta ou minoritária. Houver consentimento aí já não é válido. Segunda situação, já vimos legítima defesa, artigo 21. As contramedidas, também já lhes referi. Contramedidas podem ser retorções ou represálias. São atos inamistosos sempre, de um Estado contra outro Estado. Não são tomadas agora pelo Conselho de Segurança, não são tomadas aqui, não é isso que está aqui em causa, concentradas, não. Aquelas medidas que antecedem, nos termos do artigo 41, 42, que antecedem é o artigo 41 e 42, deixa-me ver que já estou cansado, que antecedem até a tomada de decisões de caráter militar. Não, artigo 40 e 41. Não, 41 e 42, tinha dito que estava correto. Exatamente, 41 e 42. O artigo 41 refere-se a outras contramedidas que são adotadas em termos centralizados pelo Conselho de Segurança. Não são estas que estão aqui. Aqui o que está em causa são contramedidas, mas tomadas pelos Estados individualmente. Ou pelo próprio Estado lesado, ou até por um terceiro. Para quê? Para fazer com que o outro Estado que incorreu em responsabilidade internacional repare essa conduta ou termine essa conduta, inclusive, ou ponha termo a essa conduta ilícita. A ilicitude de um facto de um Estado que não esteja em conformidade com uma das suas obrigações relativamente a outro Estado será excluída se o facto constituir uma contramedida tomada contra esse Estado em conformidade com o capítulo 2º da parte 3ª. Os senhores devem partir daqui, fazer uma remissão do 22 para o 49, onde estão aqui as contramedidas. As contramedidas. Artigo 49. Contramedidas, objeto e limites das contramedidas. O Estado lesado só poderá adotar contramedidas que podem ser retorções ou represálias. As retorções são atos inamistosos, mas lícitos, por exemplo, corte de relações diplomáticas, não viola nenhuma norma de direito internacional, ou ilícitas, seriam ilícitas, à partida, mas não são porque são contramedidas. No caso, por exemplo, de um Estado ter atacado o outro, esse Estado não vai manter nem vai cumprir um tratado que tinha celebrado com o atacante. É uma contramedida. O Estado lesado só poderá adotar contramedidas
relativamente ao Estado responsável pelo facto de internacionalmente ilícito, quando estas conduzam esse mesmo Estado ao cumprimento das obrigações que incumbrem. É para o forçar, precisamente, esse Estado a adotar as obrigações, ou seja, a ultrapassar ou a cessar a situação de ilicitude que desencadeou em que ele caiu. As contramedidas estão limitadas à execução temporária de obrigações internacionais por parte do Estado que adota as medidas para com o Estado responsável. O Estado que violou o primeiro direito internacional. As contramedidas devem, tanto quanto possível, ser tomadas de forma a permitir-se a retomada da execução das obrigações em questão. Ora bem, isto significa então que as contramedidas são exatamente isso, podem ser tomadas por Estado ou por outros Estados, mas para obrigar um Estado, que é o Estado faltoso, praticou o facto de ilícito incumpridor, a voltar a cumprir, ou a cair numa situação, ou a atuar numa situação de licitude. Notem que as contramedidas no termo do artigo 50 não podem pôr em causa a obrigação de não recorrer à força. Portanto, não pode haver contramedidas que impliquem o uso da força. Só a legítima defesa. E tem que ser proporcionais. Tem que ser proporcionais. E há depois todo um procedimento relativo às contramedidas, certo? Mas tudo isto significa que são atos que, à partida, poderiam ser considerados ilícitos, mas tendo em conta que estão tomados para forçar o Estado responsável, o Estado infrator, o Estado que cometeu o ato ilícito, a adotar uma postura de licitude, deixam de ser consideradas como medidas, como atos ilícitos. Depois temos a força maior. A força maior e o caso fortuito no artigo 23. Ora bem, força maior ou caso fortuito significa que um Estado é, pura e simplesmente, à partida, poderia ser considerado responsável. Imaginemos que um Estado, uma embarcação de guerra de um determinado Estado, por força de uma tempestade, imaginemos, é atirado para um mar territorial do outro Estado, inclusive pode, por e simplesmente, abarroar um navio comercial que lá se encontra. Bem, isto parece que está a violar o território do Estado, não é? O mar territorial integra o território do Estado, está lá um navio comercial, um navio mercante, é abarroado, mas porquê? Por um caso de força maior. Quer dizer, não está no domínio do Estado, o pavilhão da bandeira, no domínio, não é possível dominar aquela situação. É um caso de força maior. Por isso se diz que a ilicitude é excluída no caso de força maior. Ocorrência de uma força irresistível num acontecimento exterior imprevisível, que não é possível contornar. E, portanto, isso significa que estamos perante uma situação de força maior ou de caso fortuito. Mas que não é possível contornar, não é possível dominar. Artigo 24 ainda, perigo extremo. Perigo extremo é muito parecido com o caso fortuito e com o força maior. Só que no perigo extremo significa que estamos perante uma situação também imprevisível, grave, mas em que é possível uma opção. Só que entre tomar uma opção ou outra, em termos de proporcionalidade, obviamente que se adota por tomar a opção que, efetivamente, venha prima facie a aparentar, passo por nós, um facto ilícito. Imaginemos que vai um avião, temos um avião, esse avião tem um pavilhão, tem a bandeira de um Estado, o avião tem problemas sérios e ao comandante só resta uma coisa, ou continuar a voar, ou então tem que aterrar sem autorização, suponhamos, no espaço, violar o espaço aéreo do outro Estado, aterrar na superfície terrestre, inclusive até num rio, num iate, não era um iate aterrar nem amarar, mas era, por exemplo, planar no próprio rio, de outro Estado, sob a jurisdição de outro Estado. Estamos aqui perante uma situação de perigo extremo, em que está em causa o quê? Salvamento de vidas humanas. E salvamento de vidas humanas, mas em que há essa possibilidade de opção. A ilicitude do facto de um Estado que não esteja em conformidade com a obrigação internacional desse Estado, está a violar o território, o espaço aéreo, será excluída se o autor do facto em questão não tinha razoavelmente outro meio, cá está a proporcionalidade, uma situação de perigo extremo de salvar a sua vida ou de outras pessoas confiadas à sua guarda. Isto pode suceder com um navio, pode suceder com um avião, pode suceder com um navio. Mas aqui ainda há uma opção. Na força maior nem sequer é possível. Porque realmente as forças é uma força irresistível à qual não se pode opor a vontade humana. Certo?
Finalmente, estado de necessidade. Um Estado pode invocar um estado de necessidade. Para quê? Por exemplo, para não cumprir um determinado tratado, para não cumprir um determinado acordo. Imaginemos que, sim senhor, estabeleceu-se um tratado que se ia construir a linha de caminho de ferro para o comboio, como é que, para o, perdão, de Portugal a Madrid, de Lisboa a Madrid. Ora bem, o que significa que nós celebramos um contrato, celebramos um tratado com Espanha, mas entretanto temos um problema que, olha, como este que surgiu agora em Espanha, também em Portugal, de Covid, não sei o quê. Portanto, há grandes dificuldades financeiras. Havendo grandes dificuldades financeiras, pode indicar-se o estado de necessidade, em que as finanças do Estado poderiam ser postas em causa. Quem diz um caminho de ferro, diz de alta velocidade, diz precisamente o comboio de alta velocidade, diz, por exemplo, uma construção de uma barragem. Estão a ver? Pode invocar estado de necessidade para não cumprir essa obrigação que decorre, neste caso, de uma convenção internacional. Quando se diz que um Estado não pode invocar a necessidade como causa, aqui está pela negativa, a não ser que esse facto constitua para o Estado o único meio de proteger um interesse essencial de um perigo grave e iminente e não afete gravemente o interesse essencial do Estado ou dos Estados relativamente aos quais a obrigação existe. Ora bem, isto significa que, por exemplo, cá está, temos de ter em conta os interesses do outro Estado e ser o único meio, quer dizer, o único meio é não gastar dinheiro. Não gastar dinheiro na população, porque é uma despesa de tal modo extraordinária que faz falta esse dinheiro para esses meios financeiros, em face de circunstâncias excepcionais, faz falta para fazer face a essas mesmas necessidades. Estão a ver? Temos aqui as causas de exclusão da ilicitude. Factos que aparentemente seriam ilícitos, mas tendo em conta as circunstâncias em que eles ocorrem, seja porque há consentimento, seja porque é um caso de legítima defesa, seja porque é um caso fortuito ou de força maior, seja porque é um caso de uma situação de perigo extremo, seja porque é uma situação de contramedidas, como passou, seja porque é uma situação de estado de necessidade, aqui estes factos, que seriam à partida ilícitos, deixam de o ser. São causas de exclusão, ou circunstâncias que excluem a ilicitude naquele caso. Normalmente vem como resposta, podemos dizer, que vem como resposta a uma ilicitude anterior, a uma ilicitude ocorrida ou desencadeada por um Estado, por um outro Estado anteriormente, antes de serem adotadas essas condutas, certo? Constituem as causas da exclusão da ilicitude. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, temos aqui este caso que, como vimos, correu praticamente toda esta matéria. Portanto, não se esqueçam de ver bem este encadeamento. Responsabilidade internacional penal, responsabilidade internacional dos Estados, responsabilidade internacional dos indivíduos, penal dos indivíduos, penal internacional, mais os meios de resolução pacífica de conflitos, nomeadamente o Tribunal Internacional de Justiça. Vejam também o Tribunal Internacional de Direito do Mar, certo? O Tribunal Internacional de Direito do Mar, tem sede na Alemanha, certo? Também em Hamburgo, vejam bem, porque aí o Tribunal Internacional de Direito do Mar tem uma vantagem, é que não só os Estados têm legitimidade processual ativa e passiva, mas também os indivíduos, as organizações não governamentais têm legitimidade perante o Tribunal Internacional de Direito do Mar, criado em 1982. Vejam também bem a arbitragem, o que é a arbitragem, o que é que distingue verdadeiramente das jurisdições clássicas, da jurisdição internacional, nomeadamente a existência de uma lista de árbitros, a que se chama o Tribunal Permanente de Arbitragem, que serve precisamente para quê? Para julgar litígios entre Estados, ou entre Estados e empresas internacionais, entre empresas internacionais privadas, entre umas e outras. Portanto, a arbitragem também pode ser decidida antes dos conflitos ou depois dos conflitos terem surgido. Pode existir num tratado uma cláusula arbitral em que é submetido, os Estados decidem, por exemplo, submeter à arbitragem qualquer questão relativa ao tratado, escolhem o tribunal, inclusive pode julgar ex aequo et bono, normalmente os laudos ou sentenças arbitrais são irrecorríveis, ou então pode ser depois, em que há em que podemos dizer que há um acordo arbitral e um compromisso arbitral, depois de surgir o conflito, ou depois de surgir o litígio, certo? Portanto, vejam bem os meios de resolução pacífica de conflitos
jurisdição internacional penal, Tribunal Penal Internacional, a responsabilidade internacional dos Estados por factos ilícitos no âmbito dos draft articles e ainda falta-me aqui o uso da força no direito internacional. E o uso da força no direito internacional, nas relações internacionais, vejam bem o princípio e as 3 exceções. Coação legítima, monopólio da coação legítima, Conselho de Segurança, legítima defesa e intervenções humanitárias. Ver bem a tese de Bush e a tese de Clinton, a tese de Bush relativa aos juízes de defesa preventiva, e todas as cautelas e cuidados que levam a negá-la sem mais, e depois a tese de Clinton relativamente às intervenções humanitárias e à responsabilidade de proteger, certo? Senhoras e senhores, tenho a certeza que esta aula foi fantástica para os senhores, que os vai dar muito jeito. Eu depois, se tiver oportunidade, espero ter, ainda vou resolver, eu este caso tenho a certeza que já lhes enviei, mas vou resolver mais 1 ou 2 casos, está bem? Vou escolher 1 ou 2 casos e talvez na segunda-feira lhes envie mais 2 casos resolvidos e paramos por aqui, está bem? Pronto, e espero que corra tudo bem, espero que corra da melhor maneira, que esses exames vão correr bem, né? E para o ano, lá estaremos, para quem quiser subir a nota, suponho, toda a gente vai fazer esta cadeira este ano, e portanto para o ano já não estaremos presentes, mas estarei lá sempre na sala. Bem, e a que interessa é muita saúde e que haja um bom estudo, que tudo isto continue da melhor forma, está bem?